Na aula de hoje nós vamos explorar dois conceitos com os quais você se depara a todo momento no dia a dia. Um deles é a ideia de módulo ou valor absoluto de um número inteiro. O outro é a noção de números opostos, que podem também ser chamados de números simétricos. E o que vem a ser módulo ou valor absoluto de um número? Módulo ou valor absoluto de um número é simplesmente a distância desse número até o zero. O módulo de um número é representado por duas barras. O módulo de um número é representado por duas barras. Basta que você ponha esse número entre as duas barras e aí você já está representando o módulo deste número. Por exemplo, módulo de 2. Vamos representar assim. Você põe as barras com o 2 dentro e lê módulo de 2. Módulo de 3. Módulo de menos 5. E nós podemos também ter módulos de letras. Por exemplo, módulo de x. Módulo de n. E assim por diante. Como o módulo é uma distância, ele será sempre um número positivo, porque não existe distâncias negativas. Uma boa maneira de nós entendermos isso é construindo a reta numérica e representando o módulo de alguns números. Vamos fazer isso agora aqui no quadro. Determinar o módulo de dois números. Menos 4 e de 3. Para determinar o módulo de menos 4, basta que você observe a que distância ele se encontra do zero. 1, 2, 3, 4 unidades. Então, nós dizemos que o módulo de 4 é simplesmente 4. Este 4 é positivo porque se trata de uma distância. Já o módulo de 3, você vai fazer a mesma coisa. Módulo de 3, você verifica quantas unidades de distância o 3 está do zero, que é exatamente 3. E o valor do módulo de 3 também vai ser 3. Veja que os dois valores, tanto faz o número ser negativo quanto positivo, o valor sempre vai ser positivo. O valor de um módulo sempre é positivo. Vamos entender agora quando é que dois números são opostos ou simétricos. Dois números são opostos ou simétricos entre si quando eles mantêm a mesma distância do zero, mas em lados diferentes, ou seja, em lados opostos em relação ao zero. Por isso, vamos olhar aqui essa reta e imaginar dois números. O número 3, que é positivo, então está do lado direito, e do outro lado do zero, a mesma distância, nós temos o menos 3. Nesse caso, nós dizemos que o menos 3 é oposto de 3 em relação ao zero. Por quê? Se você for contar as unidades do menos 3 até o zero, nós vamos ter exatamente 3 unidades. E se você observar do 0 até o 3, nós temos também 3 unidades. Então, se trata de dois números opostos ou simétricos entre si. Bom, agora eu vou fazer um desafio para vocês. Se eu digo que o módulo de x é igual a 5, você seria capaz de dizer qual é o valor desse x? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Então, vamos analisar aqui o seguinte. Se o módulo de x é 5, esse x pode ser tanto um número positivo quanto um número negativo. Então, a solução é essa. X pode ser igual a 5, ou então o x pode ser igual a menos 5. Porque se x for 5, quem é o módulo de 5? 5. Se o x for menos 5, quem é o módulo de menos 5? Também vai ser 5. Entenderam como é simples? Bom, agora mais um desafio para você. Se eu lhe disser que dois números são simétricos e que a distância de um deles até o outro é 20 unidades, você sabe me dizer de que número se trata? Ora, se
a distância entre eles é 20, e a gente sabe que eles se encontram à mesma distância do zero, só que em lados opostos, nós vamos fazer o seguinte. Daqui até lá nós temos 20 unidades. Significa dizer o quê? Que nós temos 10 unidades para a esquerda do zero e 10 unidades para a direita do zero. Então, esses números são exatamente menos 10 e 10. São os dois números que são opostos e que a distância entre eles é 20. Muito bem, encerramos por aqui e até o próximo encontro. Um abraço e tchau!